Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma lista dos 5 melhores primeiros carros para quem quer conciliar rodovia com cidade. Os critérios que eu usei para criar essa lista são basicamente 3. É performance acima da média. Não quer dizer que estamos falando de um carro de corrida ou de um carro super rápido ou super esperto. Não. Apenas é um carro um pouquinho mais esperto que os outros, né? Para poder andar na rodovia sem passar nenhum tipo de trabalho, em ultrapassagens ou vias rápidas, né? O outro ponto é ótimo custo-benefício em manutenção. Afinal, o primeiro carro, não vamos querer entregar uma bomba para a pessoa, né? Justamente um carro que é barato de manter na manutenção. E consumo de combustível. Esse último item eu tive que ser um pouco mais flexível, afinal, né, eu procurei colocar aqui carros usados, nenhum deles é 0 km, e infelizmente, para o carro ser um pouco mais esperto, na maioria dos casos ele tem que beber um pouquinho mais na cidade, né? Mas eu coloquei um limite, o carro não pode passar de 8 km por litro. Esse é o limite máximo que eu coloquei no consumo de combustível. Mas vamos dar uma olhada aqui nas opções. Começando aqui, lembrando que os carros não estão na ordem de melhor ou pior. Isso vai variar conforme a necessidade de quem está comprando. Então vamos começar aqui a lista. O primeiro carro é Gol AP 1.6, e sim, eu coloquei 1.6 justamente por causa do consumo, né? Do geração 2 até o geração 4. Consumo 10 km por litro. 0 a 100 oficialmente de 11 segundos. E o seu preço pode variar dependendo da geração e também do estado do carro. Afinal, nós pegamos uma janela bem grande ali, né? Geração 2 começou em 98, geração 4 foi fabricado inclusive paralelo com a geração 5 lá em 2011, né? Mas 1.6 dele vamos colocar no máximo até 2008. Enfim. Então o preço pode variar de 9 a 21 mil reais. Quanto ao consumo, eu particularmente tenho experiência própria, né? Meu carro é um Gol G3 com AP 1.6 e eu ando tranquilamente, sem me preocupar com o consumo, e na hora de calcular, ele faz entre 11 e 12 km por litro na cidade. Então, esse 10 km por litro é apenas um dado oficial, né? Mas você consegue sim com muita facilidade, sem passar trabalho ou ter que andar a 50 km por hora, a 1000 RPMs. Não, ande normal com o seu carro, que ele vai fazer entre 11 e 12 tranquilamente. O próximo carro é Escort 1.8 MK4. Por que eu coloquei 1.8 e não 1.8 GL ou 1.8 XR3? Justamente porque eu não quero especificar a versão do carro. Desde que seja 1.8, ele está ótimo. Muita gente conhece essa geração apenas pelo XR3. Por um lado isso é bom, porque as versões que não foram XR3 desvalorizaram bastante e são ótimos carros, às vezes tão bons quanto o XR3. Só não tem, é claro, né, o teto solar, né, não vem tão completo. Mas são ótimos carros, né? E aqui eu coloquei consumo 9,2. Não sei como é que é a experiência prática desse carro, eu fico devendo essa pra vocês, tá? Aqui eu peguei só a teoria. 0 a 100, 11,8 segundos. O preço pode variar de 9 a 35 mil reais. Ué, por que uma diferença tão grande de preço? Simples, como eu disse, eu não especifiquei a versão. Desde que seja da 4ª geração com motor 1.8, é tranquilo, tá? Se for o XR3 e tiver em excelentíssimo estado, uma quilometragem absurdamente baixa, enfim, se tiver tudo favorável, ele vai custar os seus 35 mil reais. Se for um GL, você encontra em ótimo estado por 9 mil reais tranquilamente.
né? E quanto ao Escort MK5, né, o famoso Escort Sapão, também é legal, mas o consumo de combustível dele é um pouquinho mais elevado, então eu resolvi pegar um MK4, justamente por causa disso. Próximo carro, Corsa 1.4. O Corsa que eu estou falando aqui é especificamente aquele que veio com o facelift, não é o Corsa Bolinha. É a mesma plataforma do Corsa Bolinha, né? Mas é o que veio depois dele. O consumo dele é de 10 km por litro. O 0 a 100 é de 12 segundos, na casa dos 12 segundos. Tem gente que relata que fez melhor que isso. Conheço sim pessoas que disseram que em situações favoráveis conseguiram fazer um 0 a 100 melhor que isso. E o seu preço pode variar de 16 a 21 mil reais, dependendo do estado e ano do veículo, né? Ele é um carro simples, é bem legal o carro, na verdade, assim, ele geralmente vem completinho, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, né? Ele tem hatch, tem sedã, né? O que você preferir. Ele tem as versões 1.0 e 1.8, porém a 1.0 eu não gosto muito dela na rodovia, acho ele meio manquinho. Não é ruim, só é meio manquinho. Já a versão 1.8 é ótima na rodovia, mas o consumo de combustível é meio elevado. Então, eu coloquei a 1.4 aqui, que é um meio termo, dá para você usar tanto na cidade quanto na rodovia, né? Óbvio que se você quiser performance extrema, vai ter que pular para 1.8, né? Mas se o seu objetivo é cidade e rodovia, 1.4 está ótimo. Próximo carro aqui, esse foi que eu tive que ser bem flexível com o consumo de combustível, né? Mas eu acho ele um ótimo carro de rodovia, tanto pela estabilidade quanto pelo motor. Honda Civic 7ª geração. Consumo 8 km por litro, né? 0 a 100 de 13 segundos. Preço pode variar entre 13 e 19 mil reais. Isso porque esse carro também foi fabricado numa janela bem grande de tempo, né? E ele possui um facelift, né? Quanto ao consumo, eu vejo os donos relatarem que conseguem fazer mais do que 8 km por litro, né? Eles relatam que fazem entre 9 e 10 km por litro. Não coloquei a 8ª geração, porque a 8ª geração é essa sim, todo mundo fala que ele faz 8 km por litro, né? De novo, não estou falando daquelas situações onde a pessoa dirige a 50 por hora a 1000 RPMs, não. Principalmente com o Honda Civic, o pessoal gosta de cortar giro, né? O 0 a 100 dele tá bem legal, né? Curiosamente, o 0 a 100 oficial dele é inferior ao do Gol e do Corsa e do Escort. Uma curiosidade, porque geralmente o pessoal associa Civic a um carro de performance, né? Mas 0 a 100 em 13 segundos está ótimo para a rodovia, né? Dá tranquilamente. Próximo carro aqui é o Toyota Corolla. Consumo também oficialmente 8 km por litro. Preço de 20 a 25 mil reais, né? E o 0 a 100 de 9,2 segundos. Né? Uma coisa interessante sobre o Corolla: consumo entra no mesmo caso do Civic. Lembrando que eu peguei aqui como exemplo 2005. Né? Ele entra no mesmo caso do Civic, né? Porque vários donos relatam que fazem melhor do que 8 km por litro, também despreocupados, né? O 0 a 100 é curioso porque geralmente o pessoal associa o Corolla a um carro de tiozão, um carro de alguém mais sossegado, só que de todos os carros da lista ele é o mais rápido, né? Pelo menos oficialmente. O preço de 20 a 25 mil reais também está dentro do padrão, né? Afinal, ele é um carro que também vem sempre completo. Se eu tivesse que pegar um defeito do Corolla, né, fora a estética, mas acho que é um defeito que tanto ele quanto o Honda Civic compartilham, que é o fato da suspensão não ser muito confortável, principalmente em ruas muito esburacadas ou ruas de areia. Não é muito confortável. É ótimo na rodovia, extremamente estável, né? Mas é uma suspensão mais rígida e aparenta ser mais frágil.
Isso vale para o Civic e para o Corolla, né? No demais, são ótimos carros, né? Aliás, todos os carros que eu citei aqui na lista são ótimos. Você pode pegar desde que você verifique a procedência, verifique verifique se a manutenção está em dia. Então, não tem muito com o que se preocupar a não ser com esses pontos. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se assistiu até aqui, peço que deixe o like. Se não é inscrito, peço que se inscreva aqui embaixo, né, e ative o sininho para sempre receber os vídeos novos. Obrigado por assistir e até mais!